23. Olha quem tá aqui comigo, meu amigo bichinho de pelúcia. Vocês lembram que a gente usou os nossos bichinhos lá na nossa aula e nós construímos uma história para contar para eles? Pois é. A história, a Pro vai ler como ficou e nós vamos precisar dela para responder a nossa ficha de linguagem número 16, a Mônica e o Sansão. Quem conhece essa história da Mônica e do Sansão? Ela é famosa, né? Ela é da turma da... Muito bem, da turma da Mônica. A Mônica é aquele personagem, aquela menina que usa um vestido vermelho, que tem os dentinhos de fora. Pois bem, ela tem um amiguinho de pelúcia, o melhor amigo dela, que é o Sansão. Assim como nós tivemos o nosso amiguinho de pelúcia nas nossas aulas, né? Eu aqui com o meu coelhinho. E, pois bem, nessa aula aqui, a Pro vai falar pra vocês a história que nós escrevemos. E na ficha 16, desculpa. Na ficha 16 está escrito assim: vocês, sua turma, construíram uma história. Nós construímos. Narrando as aventuras de um bichinho de pelúcia com seu melhor amigo. Foi divertido, não é mesmo? Agora escolha uma das personagens da história e escreva uma carta para ela. Vocês podem utilizar essa história que nós escrevemos, tá? Quem quiser pode criar uma nova história. Vocês, crianças, falam e os adultos escrevem para vocês. Depois, registrem isso na ficha. Não precisa de ser muitas palavras, ser uma história muito grande, tá bom? Vocês podem fazer um resuminho. Um resumo é quando você pega algumas palavras mais importantes, tá? E tem que fazer sentido a história, a gente tem que entender quando ler. Para isso, a Pro vai ler a nossa história que nós fizemos na sala. Vamos lá. Era uma vez, na nossa sala de aula, muitos ursos de pelúcia que foram nos visitar. E nós fomos ao parque de diversões e estavam todos muito felizes. Eles gostaram da escola e depois foram comer alguma coisa. Comeram hambúrguer, doce, tomaram suco e comeram peixe. Escovaram os dentes depois, porque já estavam de barriga cheia. Não esqueçam de escovar a língua. Depois, foram para casa descansar e dormiram. Olha só que interessante essa história. Essa história foram vocês que criaram, né? A Pro apenas escreveu. Vocês podem usar essa mesma história, contar do jeitinho de vocês ou criar uma história nova, tá bom? Lá na ficha 16 de linguagem, que vocês vão fazer isso. Depois de fazer essa ficha, vocês podem fazer também a ficha 17. Na ficha 17 tem uma historinha em quadrinhos da Turma da Mônica. A Mônica e o Sansão. Mas essa ficha vocês podem fazer para me entregar na aula seguinte. A ficha 16 na aula de segunda-feira. A ficha 17 na aula da próxima segunda-feira. Então, vocês vão ter ainda uma semana para fazer e mostrar para a Pro, tá? Então, vamos lá. Tem um quadrinho, tem uma história, vocês vão acompanhar na ficha 17 de vocês. E aí está escrito: observe bem o primeiro quadrinho da história ao lado e comente as afirmações abaixo. A Mônica tem um quarto só para ela. Vocês vão comentar. A Mônica tem um quarto só para ela. Ok, sim. O que tem no quarto dela? Vocês podem falar o que tem lá. B, ela não tem medo de dormir sozinha. O que vocês acham? Ela tem medo? Ela não tem? Ela gosta? Ela não gosta? Vocês vão escrever do jeitinho de vocês o que vocês entenderam dessa ficha, tá? Essa ficha é uma lição
de entendimento de vocês. Não tem certo, não tem errado. Aí a historinha, a Mônica tá lá dormindo, aí tem os dois olhinhos olhando pra ela lá da janela. E quem são esses dois que estão olhando? O Cascão e o Cebolinha. E aí eles resolvem pular dentro do quarto dela. Ela, que já não estava dormindo, levantou, ficou bravíssima e xingou, falou um monte de coisa, os dois saíram correndo. Aí apareceu quem? O anjinho. Olha só o anjinho. Nossa, Mônica, o que aconteceu? Não consigo dormir. Alguém tentou roubar meu coelhinho. Olha só, alguém tentou roubar o coelhinho dela. Se quiser, posso ajudar você? Aí, o anjinho se ofereceu para ajudar a Mônica, né? Afinal, sou um anjinho da guarda e posso proteger sua casa. Ai, a Mônica, muito bem. Ah, o que ela fez com o anjinho? Colocou ele na casinha do cachorro. E aí o Cascão e o Cebolinha não entenderam nada, mas ela dormiu sossegada. Então, a Mônica entendeu aqui que para ela se proteger, ela precisava de um cachorro. E fez o anjinho virar um cachorro nessa história. Mas vocês vão usar essa historinha, vão escrever, vão ilustrar da maneira que vocês entenderam os quadros que estão lá na ficha 17, tá? Então, vamos voltar. Ficha 16. Escreve a história do jeitinho que vocês entenderam para a segunda-feira, para a aula de linguagem. Ficha 17 para a próxima aula de linguagem. Então, vocês ainda vão ter uma semana para fazer, tá bom? Aí a Pro vai ver na próxima aula, vocês já vão mostrar prontinha, tá? Então, fiquem com Deus, um beijão da Pro, concentra, capricha, porque eu sei que vocês vão arrasar, tá bom? E nos vemos na nossa aula. Né, coelhinho? Sim, nos vemos lá! Tchau, pessoal, até mais!